vascaínos, a vasculhada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. E olha, do mesmo jeito que a gente fez o conteúdo, fez o vídeo super especial na torcida do Vasco, no jogo agora do meio de semana lá em São Januário, na verdade no jogo do meio de semana perfeitamente, quarta-feira lá em São Januário, todos os torcedores que a gente entrevistou, todos falaram sim para a SAF. O Vasco não só quer a SAF, mas o Vasco precisa da SAF, é isso. Você pode ver esse conteúdo aqui no canal, aqui no card. E hoje, o primeiro grande passo foi dado para que a SAF no Vasco seja viável, seja possível. O que aconteceu? Vou te falar aqui passando números precisos. 3.260 sócios do Vasco votaram sim para a SAF. De todos que votaram, estavam disponíveis a eles 5.901 para votar, sócios aptos a votar, apenas 4.300 votaram, e desses 3.260 votaram sim, o que representa 77,44%. Olha só, 77, quase um 777, né? Faltou pouco aí para completar o número da possível compradora do futebol do Vasco, a americana 777 Partners. 925 votaram não, que dá aí 21,97%, e 25 se abstiveram, que aí representa 0,59%. Então, a esmagadora maioria votou sim para que o Vasco possa virar uma SAF. Agora, depois da diligência que ainda está transcorrendo, né, o trâmite normal da 777, que está fazendo toda aí a apuração, está revirando o Vasco de cabeça para baixo, obviamente, como tem que ser, para então poder fazer a proposta formal, como disse o nosso Osório aqui, né, dirigente do Vasco que falou com a gente. Muito bem, a partir de agora, os sócios do Vasco, não, primeiro os conselheiros do Vasco, né, o Conselho Deliberativo vai, após essa diligência, quando tiver o contrato formal, eles vão aprovar ou não essa proposta da 777. Aprovando, aí pode haver necessidade, sim, de uma segunda Assembleia Geral Extraordinária com todos os sócios, como foi hoje aqui. Aliás, muito tranquilo, impressionante, né, no Vasco, um clima desse. O Vasco não teve nesse século uma eleição para presidente tão tranquila como foi hoje. Grande maioria dos votos online, né, votaram pessoas até de outros países, até acho que da Antártida, teve gente que votou, vascaíno que votou, sócio vascaíno que votou, não podia sócio torcedor, só sócio do clube, né, sócio proprietário, enfim, muito bem, muito tranquilo. Então aqui o local, a sede do calabouço aqui é próximo ao Santos Dumont, ficou bem tranquila, né, não teve nenhum problema, nenhuma grande confusão, e aí essa apuração final, como já passei, 77,44% votaram sim para mudança no estatuto, ainda não para a SAF, não para compra, para venda, na verdade, do futebol do clube para 777. Antenado, duas informações importantes que o Osório não falou diretamente para a gente, mas falou em off para mim, que ó, o Vasco pretende entrar sim na disputa e na licitação do Maracanã com os 3 clubes, na verdade com os 2, o Vasco ser o terceiro clube aí. Obviamente o Vasco tem São Januário, não pretende nem ter necessidade de mandar todos os jogos do Maracanã, mas os principais jogos dele, os jogos grandes, o Vasco tem esse entendimento de que quer mandar no Maracanã. Então, a ideia dessa licitação definitiva que está transcorrendo, esse processo de licitação do Maracanã, é que o Vasco seja um dos 3, que o Vasco entre com Fluminense e o Flamengo, que já fazem parte, né, já são os atuais concessionários do Maracanã, mas de forma provisória. Outra informação muito importante é em relação à justiça, né? Porque essa Assembleia Geral aqui quase não aconteceu, ela quase foi vetada, quase foi barrada. Inclusive teve uma liminar expedida por um juiz em primeiro grau que barraria essa liminar, que impediria, né, que acontecesse. E aí, em cima da hora, na madrugada de ontem para hoje, né, de sexta para sábado, um desembargador derrubou essa liminar, ou seja, tudo muito rápido, né, na justiça, pelo menos nessa situação. E aí pôde acontecer a AGE tranquilamente. Essa questão judicial, o Osório disse pra gente que pode acontecer
de ter algum problema, mas é muito improvável. Porque a justiça a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas é muito improvável, porque foi muito sólido aqui o pleito. Enfim, isso provavelmente não vai transcorrer nenhum problema no que tange os prazos, né? No que consta aí nos prazos, para que o Vasco possa realmente vir a se transformar ou não numa SAF aí, né? Ou, perdão, uma sociedade anônima do futebol comprada pela 777 Partners. Ou seja, o Vasco vai seguir o seu curso normal e, a princípio, a justiça não vai atrapalhar esse pleito de hoje, que é o quê? Basicamente, mudar o Estatuto do Vasco para ser possível, sim, virar uma SAF, se adequar aí à legislação atual brasileira. Espero que fique esclarecido. A gente vai colocar aí na íntegra para você a entrevista do Osório, que acabou de passar ali atrás. Mais uma vez, muito obrigado. Antenados na jogada, torcemos sem parar pelo bem do Vasco, pelo bem do futebol carioca, pelo bem do futebol brasileiro. Valeu! 77 é pouco, esperava mais gente. Olha, eu acho que o sócio do Vasco falou, e o mais importante que aconteceu aqui foi uma assembleia que transcorreu em absoluta tranquilidade. Sócios do Vasco tiveram a oportunidade de participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, seja presencialmente aqui no Calabouço, também virtualmente em qualquer lugar do planeta. Uma assembleia ordeira na qual o sócio do Vasco deu a sua palavra, aprovando a alteração do estatuto que prevê a criação da SAF. Então, muito importante esse dia para o Vasco. O Vasco mostra que está focado, que tem uma direção e, o mais importante, no Vasco, quem dá a direção é o seu associado. O associado falou e agora temos um novo estatuto do clube que prevê a criação da Sociedade Anônima do Futebol. O que nós, enquanto diretoria administrativa, temos que fazer é agradecer a participação do associado, agradecer a todos que deram a sua opinião, seja sim, seja não, seja abstenção. Nós respeitamos todos os vascaínos. E agora a direção está dada e o trabalho segue para as novas etapas. E os próximos passos. Os próximos passos, nós temos um prazo de entrega, de término da due diligence, das diligências que estão sendo feitas pela 777. Esse prazo se encerra na terceira semana de maio. A partir da conclusão das diligências, nós aguardamos a proposta vinculante da 777, a proposta oficial, formal, garantida. Essa proposta, a partir do momento que ela chegue, vai ao Conselho Deliberativo, aos poderes do clube, a comissão que vai avaliar, os poderes do clube vão se manifestar e, em última instância, quem decide novamente é o associado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, é um número cabalístico, né? Porque foram 77% os votos. Olha... Já percebeu isso, não? Já percebi. O Vasco está cheio de setes. Eu acho que é um bom sinal. Enfim, agora temos muito a fazer. O Vasco está num trabalho muito intenso, mirando um novo momento e ficamos muito felizes com esses resultados. E o nosso agradecimento a todos os associados do Vasco que participaram da Assembleia Geral por carinho, por amor ao seu clube, seja qual for a sua opinião. Mas, Osório... Uma de curiosidade para todos nós. Na eleição do Salgado, teve um cara que votou lá da Antártida, um sócio do Vasco estava na Antártida, numa missão. Você tem noção aí dos lugares, assim, de outros lugares que o sócio do Vasco participou, Osório? Olha, nós tivemos aqui informações através das redes sociais, através de grupos de WhatsApp de vascaínos. Nós tivemos uma participação muito grande em vários estados brasileiros. Eu diria que praticamente todos os estados do Brasil nós temos associados do Vasco que devem ter participado da votação, e também da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, ou seja, nós temos vascaínos espalhados por todo o mundo e, através da possibilidade de uma eleição virtual, esse associado que não está no Rio, mas que ama o Vasco e contribui com o Vasco como associado, pôde dar a sua opinião, e nós somos muito gratos a esses associados que estão mais próximos de nós, mais próximos do Vasco da Gama com esse processo moderno. É o Vasco chegando ao século XXI. Osório, é o seguinte, a gente esteve em São Januário, Antenados na jogada, fizemos uma matéria com a torcida que praticamente unânime, né, falou que quer a SAF e, obviamente, a proposta da 777. Mas aí eu te pergunto, é uma coisa definitiva, a gente sabe que o projeto da SAF é uma coisa definitiva, não tem volta. Então, os sócios tiveram acesso ao contrato, sabem exatamente do que se trata, sabem assim, o que vai acontecer com São Januário, vai ficar diante da administração deles, não vai? Esse é o detalhe que talvez o sócio que está meio temeroso, o torcedor do Vasco está meio temeroso, mas tem, né, dúvidas, digamos assim. Olha, nós estamos num processo. Hoje... Só um pouquinho mais para cá, por favor. Pois não. Nós estamos num processo. Hoje o Vasco da Gama, os sócios do Vasco, votaram sobre uma alteração no Estatuto do Clube.
essa alteração de amplo conhecimento dos associados, publicado no site do Vasco, ou seja, todo mundo que votou hoje tinha amplo conhecimento sobre as alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube e se no seu juízo de valor estavam a favor, votando sim, ou decidiram votar não. Então, o sócio do Vasco votou com absoluta consciência. Nas próximas etapas, a mesma coisa vai acontecer. A proposta vinculante ainda não chegou. No momento que ela chegar, ela será tratada pelos poderes dos clubes, de acordo com o rito pré-estabelecido, para, em última instância, novamente, o associado, aí sim, sobre uma proposta concreta, dizer sim ou não para o futuro do nosso clube, ou seja, a proposta da 777. Então agora nós temos que aguardar o término das diligências, a entrega da proposta, a apreciação da proposta, a avaliação dos poderes do clube e, em última instância, nova Assembleia Geral para que o sócio do Vasco possa decidir sim ou não. Está, né, aprovado na reforma do Estatuto que no Vasco quem decide, quem dá a palavra final é o associado e é assim que tem que ser. Essa é a maneira mais democrática e nós estamos muito felizes com essa aprovação do Estatuto do Clube. Acho que é um voto de confiança no futuro do Vasco da Gama. Vascaínos estão unidos em prol do futuro. Então ainda não há, perdão, só para complementar, não há ainda uma definição, um contrato definitivo da 777, ainda não há. O que vai fazer com São Januário e o que não vai fazer? Não, o que nós temos é um memorando de entendimentos que baliza a negociação, porém nós não temos ainda a proposta vinculante. Por esse memorando de entendimentos, e aí a posição do Vasco da Gama, o Vasco da Gama decidiu e discutiu e aprovou nas negociações com a 777 que o estádio São Januário permanecerá a propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. É assim que está no memorando de entendimentos e é assim que virá na proposta vinculante. O Vasco entende que São Januário foi construído numa jornada histórica pelos vascaínos e o Vasco da Gama entende que a propriedade de São Januário e de todas as suas sedes deve permanecer de posse do clube e aprovada a SAF terá o direito de uso do estádio através de um contrato de locação, a responsabilidade pela manutenção do estádio e não apenas do estádio, como também de todo o complexo de São Januário. Ou seja, São Januário permanece com o Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso que está no memorando de entendimentos e é isso que estará refletido na proposta final vinculante da 777. Pergunta em relação a ritos a partir de agora. Quando que a 777 tem que entregar? Porque tem um prazo de 90 dias. Até quando eles têm que entregar? E isso que foi perguntado pelo companheiro. Esse mês de maio é um mês de transparência, de apresentação dessas... É claro, existem sigilos, né, jurídicos, não podem ser alguns assuntos colocados a público, mas esse mês de maio é um mês de debate, é de Vasco TV, é de imprensa, é de divulgação dessas dúvidas para que o sócio não tenha dúvida na hora de votar na última AGE? Olha, esse processo, Flávio, começa a partir do momento que chegar a proposta vinculante. A 777, nós temos que respeitar o rito. Eles estão sendo extremamente colaborativos com o Vasco, dando a maior celeridade possível ao processo. Eles têm o prazo de até a terceira semana de maio para concluir a due diligence e apresentar ao Vasco da Gama a proposta vinculante. A partir do momento que exista um contrato de proposta vinculante assinado, inicia-se o processo de avaliação dessa proposta pelos poderes do clube e depois, evidentemente, em última instância, pela Assembleia Geral. A partir do momento que nós tenhamos um contrato, aí sim, toda a divulgação, toda a explanação, respeitados os ritos que estão previstos no próprio contrato, serão levados a cabo. É do interesse do Vasco da Gama que tudo seja feito da forma mais transparente possível. Nosso entendimento é, quanto melhor for conhecida a proposta da 777, mais entendimento terá o sócio e mais os vascaínos poderão tomar a sua decisão com segurança. A proposta é muito boa, quanto melhor ela for conhecida, acredito eu que ela convencerá os vascaínos à sua aprovação. Minha última... Eu acho que já deu uma boa... Eu acho que já foi, né? Deixa eu falar o nosso presidente do Conselho. A minha última pergunta é a seguinte, o Vasco estava na empreitada aí de disputar a licitação do Maracanã, pelo menos até onde eu fiquei sabendo. Agora ganha mais força ainda com isso? Não está a 777 aprovada ainda, mas tem uma possibilidade de um recurso financeiro muito maior. Sim, o Vasco da Gama conversou com a 777 sobre o Maracanã, os executivos da 777, quando aqui no Brasil estiveram no Maracanã, e o Vasco tem o interesse, e já informou o governador, em mais de uma oportunidade, de participar da licitação. O nosso desejo é o entendimento
com os demais clubes, os co-irmãos do Vasco, que hoje estão num contrato precário, título precário, administrando o Maracanã. Nosso desejo é fazer o entendimento. O Vasco tem uma facilidade de entrar nesse processo, pois ele tem São Januário. Nós não queremos e não precisamos, e não é a nossa estratégia, colocar todos os jogos no Maracanã. O Vasco quer fazer um mix, grandes jogos no Maracanã e jogos de porte normal em São Januário. Isso acredito que vai acabar gerando uma convergência para o entendimento. Esse é o nosso desejo. Vamos aguardar o edital de licitação que ainda não foi publicado.